Olá, no vídeo de hoje eu trouxe um convidado especial aqui, é o Dr. André Israel, que é do Hospital Santa Clara, da cidade de Divinópolis, aqui em Minas Gerais. Eles atendem silvestres, atendem tudo quanto é tipo de bicho lá na cidade de Divinópolis e na região toda. E aí eu trouxe ele aqui, a gente já tinha feito um vídeo específico sobre como transmitir doença e aquela história toda, mas agora a gente veio falar sobre, a gente veio trazer informações para você que quer ter. Mas agora a gente veio trazer informações para você que quer ter o seu pombo aí dentro de casa, ou mais de um pombo, que quer ter uma ave saudável, um pombo saudável dentro da sua casa. Como é que, o que que a gente precisa saber, o que que a gente vai saber agora do veterinário sobre isso. É isso aí. É o que a gente busca qualidade de vida e bem-estar para eles, né? É o que a gente mais busca. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com pombos, né, com aves, que eu sei que você cria pombos há muitos anos, e o que é a primeira coisa que você acha importante falar para alguém que tem um pombo ou que a pessoa pretende ter um pombo? Então, eu já estou aí nesse caminho, já criando essas aves há mais de 20 anos, como médico de aves há 12 anos, e já vivi muito nessa área da colombofilia, né, da criação de pombos. E o intuito da gente estar adotando um pombo, de a gente estar tratando em casa, trazendo para dentro de casa, no nosso lar, né, fazer com que ele tenha qualidade de vida, que é o mais importante. E Uhum. para que uma ave tenha qualidade de vida e viva bem, a gente precisa proporcionar alguns pontos muito importantes para ela, porque mais de 90% dos problemas das aves são decorrentes de alguma falha humana com relação ao manejo, né, alimentação, dia a dia, rotina, exercícios e limpeza. Então, isso tudo está intimamente ligado. E uma ave em cativeiro, em casa, né, vamos dizer assim, é uma ave em casa, um pombo, ele precisa não deixar de praticar exercício, né? É muito importante que mantenha as penas da asa grandes, mesmo que não tenha espaço externo, né? Dentro de casa, deixar voar, isso é muito legal e é muito importante para eles. E esse exercício físico pode ser feito dentro de uma sala, dentro de casa, pode, é estimular o voo, né? Voar para lá e para cá para que gaste energia e tenha um bom metabolismo. Para as Só deles pessoas. voarem aqui, tipo assim, o pombo tá aqui, igual que se te vê voando, pousa em mim, aí voa para um lado, vai para o outro voando, só isso já é um exercício físico, ok, assim? Bom, é um exercício físico, porém, para a gente dizer que ele é válido, né, a gente precisaria estimular um pouco mais, no Uhum. sentido de uma frequência maior, né, igual a gente fazendo ali uma caminhada. Então, vamos brincar aqui com os pombos um pouquinho. Aí a gente vai, se o pombo te acompanha, você vai para um lado, vai para o outro, ele está sempre te acompanhando, você vai estimular ele a voar, isso aí é muito importante para ele. Para as pessoas que moram em casa, principalmente, às vezes com quintal, essas aves têm uma boa capacidade de localização, de entender aonde é a casa deles. E muitas das vezes a gente consegue ensinar eles, principalmente os filhotes, os adultos nem tanto, de que ali é o lar deles e que a gente pode soltar eles para eles voarem um pouco, depois eles voltam para casa. Você Isso fala quando é acontece casa, casa mesmo, né? casa mesmo, casa no chão. Porque o apartamento tem, às vezes, a dificuldade do pombo localizar qual que é a varanda dele, e às vezes entrar em alguma outra varanda e às vezes ele não ser bem-vindo lá. Então, a casa, ele vai ter um centro de referência maior do que numa varanda. Não que não tenha na varanda, também tem, mas tem risco de ir para o vizinho. Mas na casa, inicialmente com um filhotinho, o mais importante é que esse filhote comece a ter um senso de percepção de onde ele está desde novinho. Porque quando ele está novinho, começando a empenar, quando ele parece ali um pinguizinho, com um rabinho curtinho, Parece um chiclete mastigado quando nasce. mas quando ele já está empenado, que ele está com um rabinho assim, metade do tamanho que é natural, vamos pôr um rabinho de uns 5 centímetros, 6 centímetros, as asinhas já estão grandinhas, eles começam a querer bater as asinhas. E aí, nesse período, antes deles começarem a voar, é bom colocar eles em ambiente aberto, para eles verem em torno, para que, se todos os dias você estimular, colocar ele no ambiente aberto, nesse período, na hora que ele começar a voar, ele vai se sentir muito mais seguro e saber para onde ele tem que voltar. Para o Se GPS você dele já começar a isso funcionar ali. a funcionar, se localizar. Por quê? Se você adota um pombo, que é um filhote, porém ele já tem capacidade de voo, ele pode sair meio que desgovernado, de repente, da sua casa e se Uhum. perder.
porque ele não teve percepção de local ainda. Então, isso tanto no qualquer raça de pombo, né, seja o correio, seja o pombo comum, eles vão ter essa percepção de ambiente. Então, esse filhote que já está com aptidão para voo, já está voando bem, não é um filhote para se fazer isso, não. Porque ele pode sair e se perder, não que ele queira ir ficar lá, né? Mas ele pode se perder. Às vezes volta no outro dia, demora a voltar, às vezes não volta. Então, tem que ter esse cuidado. Enquanto ele está um pouco mais novinho, ainda não tá voando bem, você pode colocar ele no quintal, de uma maneira que ele vai se adaptando. Depois você já começa a soltar ele, com ele voando, e ele não vai sair desgovernado, ele vai ficar por lá. No E quintal que você aí, fala pode ser no chão ou teria que ser num lugar alto, assim, para ele. se for seguro com relação ao, né, a gato, principalmente cachorro, pode ser no chão, não tem problema não. O Uhum, lugar alto, quando ele é muito novinho, você pode até colocar ele no lugar alto, mas depois você tem que conseguir pegar ele. Ele não vai uhum, conseguir voltar. Por sim. exemplo, eu vou colocar ele aqui, ele ainda não voa, ele está só observando as coisas, tem penas, mas ainda não tem estímulo de voo. Aí pode colocar ele ali no muro? Pode. Depois você vai lá e pega ele e guarda ele. Ou você toca ele com uma varinha, vai atrás dele ali, tocando ele, ele vai Uhum. voltando para onde você quer que ele vai. Às vezes dá um pequenos voos, e você vai tocando ele com a varinha, ele vai voltando para dentro de casa, se ele não deixar você pegar ele. E aí, com isso, é muito mais seguro para que depois que ele estiver já voando, ele ficar naquele ambiente. Já com um pombo adulto adotado, isso é difícil, principalmente com uma ave só. Quando você Uhum. tem uma colônia, três ou mais, e essa colônia já está acostumada ali a voar perto da sua casa, é tranquilo, porque aí ele vai acompanhar essa turma. O E pombo é um se ele, bicho muito de bando, né? Eles são muito de bando, isso, em fazer o que que os outros estão fazendo, né? muito, muito, né? Como eles são presas, né, muito fáceis na natureza, eles querem sempre estar no meio dos outros. E aí, se você já tem ali um bando, mais do que três pombos, que já estão acostumados a voar e voltar para sua casa, esse outro, se ele acostumar internamente, às vezes formar algum casal em casa, e você soltar, grandes chances dele ficar por lá. Dele ficar. Sabe? Mas tem alguns artifícios que a gente pode fazer, por exemplo, um pombo adulto, que você quer que ele tenha uma vida mais livre, que ele possa ir e vir, né? Mas você quer que ele fique ali perto de você, para você cuidar, para você alimentar, e você já tem algum pombinho que você pegou desde filhotinho, já ensinou ele a ficar por ali, que ele vai dormir dentro de casa, ele vai sair um pouquinho quando você quiser, quando você soltar ele, depois ele volta. Você Não pode pode tentar muito acontecer o contrário, não. O pombo que você criou na sua casa, seguir o outro adulto que não é da sua casa e vazar os dois. Olha, pode acontecer, certo? Mas aquele filhotinho que está desde novinho, que você acostumou ele a ficar solto ali, e ele já não é filhote mais, já é adulto, e Uhum, acostumou na sua casa, não é muito raro ele fazer isso, muito raro uhum. mesmo, muito mesmo. Um filhotinho pode até fazer isso, mas as chances são baixas. Principalmente se não tiver tanto pombo na região. Aí é até mais tranquilo para esse filhotinho se acostumar com o ambiente. Aham. E aí, já nesse pombo adulto, pensa que ele precisa primeiro se localizar. Então, você pega uma gaiola, coloca em um ambiente um pouco mais alto, em cima do muro, deixa ele ficar olhando. Mas isso é muito tempo, é 2 semanas tirando ele para fora. Às vezes é legal e não machuca nada. Se você tem um quintal e você quer deixar ele um pouco mais solto, pega um esparadrapo mesmo, passa umas 4, 5 peninhas na ponta da asa Asa. Uhum, e põe lá no quintal. Ele vai ter uma vida lá no quintal, não vai ficar lá direto, né, claro. uhum. Mas um pouquinho ele vai andar, ele vai entender que ele não vai dar conta de É voar. na Você não vai ponta cortar. aqui da asa, né? Prender aqui, uma Isso. imobilização Cê- quase, né? Isso. Passa uma fitinha aí, um Uhum. esparadrapo, ele não vai conseguir tirar É e como se não vai fosse um machucar. corte, só que sem cortar. Isso. E aí, quando você quiser tirar, só desenrolar, né? E Uhum. a asa está inteira de novo. E aí ele vai adaptando com o ambiente, com a asa imobilizada, assim. No começo ele até tenta voar, ele tenta bater a asa, mas a hora que ele vê que ele não dá conta, ele para. E Uhum. aí ele vai se ambientando, e depois você pode até tirar essa pena, tirar essa fita, e ele já vai subir no muro, ele vai saber que ele vai ficar por ali. E isso para um pombo adulto, se você já tem uma referência, que foi um filhotinho que você acostumou na sua casa. É porque Então, são duas situações, né? Tem um filhote que cresceu lá na sua casa, que você vai acostumando aos poucos, e tem um adulto que você adotou, mas que você quer criar ele solto lá, tem a sua casa, você quer que ele dê os voos dele. isso aí. Para um adulto acostumar na sua casa, para ele dar os voos dele, é muito mais fácil ele acostumar se ele tiver uma referência de outro pombo já acostumado. Uhum, E que já aí, mora lá. para o primeiro pombo, é muito importante que ele seja um filhote. É muito Uhum. mais fácil você acostumar ele.
entendeu? Se você tiver 2 ou 3 ou mais, é mais fácil ainda do que um. Então, a turminha de filhotinho, 2 filhotinhos, irmãos ou 3, acostuma os 3, os 2, e aí é mais fácil, sim. Mas aí você não vai deixar eles em vida livre, porque tem risco de predador, por exemplo. Aí qual que é a tática? Você sempre solta eles para eles darem uma voltinha antes de comer. Ah, já ouvi De manhã, você solta eles, eles vão dar uma voltinha deles. Se eles já tiverem mais adultos, eles vão voar e vão onde eles quiserem. E por volta de determinado horário, eles sabem que é hora de comer, eles vão voltar. Eles sabem que a comida está ali, né? Ali, é. E aí, por exemplo, você está acostumado a alimentar eles 8 horas da manhã, você vai soltar eles um pouquinho às 7. Aí, a hora que der por volta de 8, eles já vão estar por lá. E aí, você mostrou a comidinha, eles já entram de novo dentro de casa ou dentro do viveiro, entendeu? E aí fica mais fácil de você manusear. Aí, quer soltar de novo? Quer soltar à tarde? Solta antes de comer de novo. Porque se você soltar ele com o papinho cheio, ele vai achar uma beleza, vai ficar horas divertindo e não vai voltar tão cedo. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele naturalmente ele volta para dormir, a grande maioria deles volta para dormir ali onde ele está acostumado, mas às vezes vai passar o dia na rua e às vezes aumenta o risco, né? Então seria uma voltinha ali antes de alimentar eles. Entendi. Então, se a pessoa, duas situações que eu vejo aqui, se a pessoa, por exemplo, adotou um pombo, ele já é adulto, né? Não é um filhote mais. A pessoa não pode simplesmente chegar na casa dela e falar, eu já ouvi que pombo volta se a gente soltar. Vou soltar ele aqui e ele vai voltar. Não vai, né? E outra coisa é se a pessoa mora num apartamento como eu vou chegar aqui, eu vou soltar o pombo. Também pode dar ruim. Ele não vai ter referência, né? Referência de qual andar ele mora. Então, pode ter uma dificuldade aí. Se ela adotou e quis soltar e soltou, normalmente ele volta para onde ele estava, né? Às vezes para aquela praça que ele estava ou para algum outro lugar que ele vivia antes. Se for longe, ele vai tentar ir, às vezes não vai conseguir, vai ficar em outra praça, vai se perder de alguma forma, né? Você Mas tem seguro. 20 anos de experiência com isso, né? A pessoa, né, leiga, né? Não vou pegar e vai dar ruim. Não, vai perder ele, né? E tem que tomar cuidado, né? Porque a gente sempre preconiza a segurança e a saúde da ave. Então, para a saúde é legal ela voar? Mas e a segurança, né? Então, por isso que a necessidade, a intenção de começar o treinamento com o filhotinho é muito melhor. A intenção é que o bicho dê um voo e volte para casa, não que ela seja solta aí e fica vagando. Não. É isso mesmo. Então, doutor, essas aves que elas voam, aves voadoras, elas basicamente elas podem comer o que elas quiserem, é isso ou não? É o seguinte, quanto à nutrição de uma ave que pratica exercício, que é o voo, ela é uma nutrição que pode ser mais variada, diversificada, podendo ter semente mais oleosa, com mais gordura, porque ela vai queimar essa gordura no voo, né? Então, se a gente usa uma mistura de sementes para um pombo que pratica voo, ele vai viver bem, ele vai viver saudável, porque ele vai estar sempre gastando essa energia, né? E o engraçado é que a gente tenta sempre balancear a mistura de semente para que o indivíduo coma o que ele precisa comer. Por exemplo, um pombo atleta, ele precisa comer determinados nutrientes de específicas sementes. E aí, quando a gente coloca a mistura para ele, ele come o que ele quer na mistura. Então, é um desafio, né? E aí, às vezes a pessoa tem lá 20 pombos, coloca lá a mistura, cada um vai escolher o que mais gosta. E ninguém vai ficar com a alimentação 100% balanceada. Mas se esse pombo pratica voo, a chance dele ter uma alteração hepática, uma alteração cardíaca, colesterol alterado, função renal alterada, que são os principais fatores de uma alimentação errada, o equilíbrio é muito maior por causa do exercício físico. Já um pombo que é mais dentro de casa, ou que é impossibilidade de voar por alguma limitação dele, né, ou do tutor que seja, que está cuidando, o ideal é que a gente consiga concentrar essa alimentação em ração específica. Hoje em dia, e cada vez mais o mercado está buscando a pelletização, né, a ração extrusada, específica ali para cada espécie, com tudo que a ave precisa naquele grãozinho. Então, ela não tem escolha. Aquilo ali é o saudável e é tudo igual. Ela não vai ficar ali catando um grãozinho ou outro ali, né? Porque para pombo não tem muita opção, né? Não tem ainda, né? Mas eu acho que o caminho daqui a pouco já ter. As rações extrusadas para psitacídeos pode ser usado. Psitacídeo é o bico curvo, né? Periquito, papagaio, calopsita. Pode ser usado? Pode.
melhor do que a gente dar uma semente para uma ave de uma vida mais sedentária. Agora, se faz exercício, aí já é bem mais tranquilo. Uhum. São atletas, né? Podem ter É, o luxo de comer várias coisas. isso, é igual as pessoas mesmo, né? Se você faz uma caminhada, você tem mais possibilidade de comer e ficar tudo bem. Uhum. E para as pessoas que têm limitação de espaço e que não querem arriscar a ave, é estimular voo dentro de casa, a ponto de você perceber que a ave ficou cansadinha, ficou ali com o bico aberto, aí sim, aí foi eficaz o exercício, o O voo, né? treinamento para isso, né? Para melhorar a saúde dela. Uma ave com uma alimentação adequada, ideal para o estilo de vida dela, ela vai ser uma ave mais saudável e que vai dar menos problemas, né, com relação a ficar doente, não é isso? Sim, com certeza, né? Esses problemas recorrentes aí de consultório, de perder a ave, é por alguma falha do manejo que está acontecendo dentro de casa. E é muito importante para toda ave, seja um pombo ou qualquer outra ave, pelo menos uma vez por ano, fazer exames de fezes. E com o veterinário, né? Porque Com às vezes a veterinário de aves, pessoa... né? De aves, é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa colhe as fezes em casa e manda para um laboratório aleatório, sem passar por um Uhum. veterinário. Esse resultado de exame vai chegar para essa pessoa. Ela não vai saber o que fazer Não, com o não resultado sabe do nem exame, muitas interpretar, né? vezes. Isso, é. E muito menos ali, às vezes, medicar, né? E Uhum. medicar da forma errada é o principal problema que nós temos aí hoje dentro da medicina de aves. Por Uhum. quê? Quando a gente começa a medicar de forma errada, a gente vai criando superbactérias, que depois não tem remédio que funciona, né? Uhum. Dentro do consultório, eu já me deparei com aves, com resultados de exame que, por exemplo, deu uma bactéria específica, um estafilococcus. Todo o antibiograma, que é o teste dos antibióticos que o laboratório faz para tentar matar essa bactéria lá no laboratório, deram resistentes. Não conseguiu. Não, a bactéria era resistente a todos os antibióticos. E até inclusive foi de pombo, foi de tutor de pombo. Eu cheguei para ele e falei, olha, não tem o que fazer, nós não temos antibióticos para matar essa bactéria. Daí a pouco Então não existe mais antibiótico que dê conta. vamos cuidar da imunidade das suas aves para que essa bactéria não manifeste. E toma cuidado com a sua higiene, para que você não adquira por falta de higiene uma Uhum. bactéria super resistente desse jeito. E por que a bactéria fica super resistente? Por medicamento aleatório. A pessoa, às vezes, começa a dar uma medicação e para, dá dose errada, coloca na água, aí o pombo, às vezes, percebe que o gosto está ruim e diminui a ingestão de água, aí a dose Uhum. começa a ser errada e aí essas bactérias vão ficando resistentes aos remédios. Então, é por isso que é importante levar no veterinário uma vez por ano, especializado em aves, que aí ele vai fazer o exame. Se deu alguma bactéria, alguma verminose, né, que é a lombriga, que é os parasitas, ele vai tratar de acordo com o resultado do exame, com o remédio certo, para o micro-organismo certo, e na Uhum. dose certa, porque a gente pesa a ave, manipula de acordo com o tamanho da ave para que a gente consiga concentrar o remédio em uma ou duas gotinhas. E pomba é super fácil, você abre o bico, pinga a gotinha Pomba é ali, muito está fácil de medicado. medicar. Uhum. Então, esse é um cuidado para um bom manejo, levar a ave no veterinário especializado uma vez por ano, no mínimo. As pessoas têm muita ideia de que antibiótico é um remédio milagroso que vai curar tudo, né? E aí a ave está com uma coisa que não é bactéria, né? As pessoas deveriam saber que antibiótico é para bactéria e tem um antibiótico específico para cada bactéria. E aí elas acham que o antibiótico é um remédio milagroso que vai curar tudo. Aí o bicho está com a unha do pé encravada. Aí eles querem dar antibiótico e acontece isso que você falou, né? Daí a pouco não tem antibiótico mais que dê conta. Isso. São centenas de bactérias, milhares de bactérias. Cada bactéria, ela é, às vezes, a mesma bactéria em duas aves diferentes. Tem dois pombos, os dois com a mesma bactéria. Um é resistente a um remédio e o outro não é resistente a esse remédio. Então, não quer dizer que a bactéria X é resistente a esse. Não, é muito individual. Então, por isso que a gente não pode medicar aleatoriamente, porque nós estamos criando superbactérias. E aí chega num ponto que não tem remédio mais. É por isso que na medicina humana é mais controlado. O antibiótico tem que ter receita, né? Na medicina veterinária tem os antibióticos comerciais, né? Em agropecuária. Os antibióticos de uso veterinário são vendidos em pet shops agropecuários. Vai da responsabilidade do veterinário, do tutor, não estar usando aleatoriamente para que não cause
hiperresistência e acabar gerando essas superbactérias que nada resolve. E aí, a sua ave, ela não te mostra que está doente. Ela é instinto dela. Quando ela mostra, é porque ela já não está aguentando mais. Pensa só, é raro a gente ver um passarinho pequenininho, arrepiadinho na rua. Tem doente? Claro que tem. Só que o dia que ele arrepia, tem um predador por conta de pegar ele. E aí ele não vai sobreviver. Ele arrepiou, no outro dia já não está ali mais, porque tem um No gavião momento que por ele conta. quietou, ele já virou comida. Então, ele quietou quando ele se entregou. Então, a ave ela só vai quietar quando ela está se entregando. E aí ela já está muito mal. Então, quais são os pontos que nós temos que ter atenção em casa? Primeiro, horário de dormir. Suas aves têm que dormir a hora que escurece, porque senão a gente começa a ter alteração hormonal. Com isso, o hormônio de estresse aumenta, a imunidade começa a baixar. Então, escureceu, coloca no cantinho deles, não mexe mais. Deixa para mexer só no dia de manhã. Isso é fisiologia deles, é diferente do ser humano. Então, a gente tem uma boa imunidade pensando nisso. Coisas que possam melhorar a imunidade da ave para ela não adoecer. Isso. E aí, se a sua ave dorme bem e ela está sonolenta durante o dia, tem alguma coisa acontecendo. Não está legal. A não ser que seja um dia chuvoso, um dia mais frio, aí tudo bem. Mas o dia está ensolarado, está tudo propício para ele ficar legal e ele está aí mais no cantinho dele. Tem alguma coisa acontecendo. A hora que você mexe com ele, a hora que você manuseia, está tudo bem. Voa, ele come, mas a hora que ele está quietinho, ele vai para o cantinho dele e fica ali. Tem alguma coisa errada, né? As fezes contam muito, muito mesmo. O cocô do pombo, o ideal, ele tem que ser uma bolinha, como se fosse uma pedrinha ali, onde ele bate no chão, ele vira uma bolinha e ele não vai esparramar, ele não tem muita urina, que é a água, né? A água é a urina. O branco do cocô é ácido úrico, é o rim que produz também. Então, esse cocôzinho, ele tem que ter ali um mínimo de ácido úrico, que é aquela parte branquinha, que o ideal é que ela corresponda a 1/3 do volume das fezes. A água mesmo é quase imperceptível e o cocô tem que ter volume, né? Ele bateu no chão, ele vira uma bolinha, ele seca e vira uma bolinha. E aí aquele cocô mais aguado, muita urina, é um ponto de atenção. Fatores de estresse, por exemplo, troca de alimentação, uma festinha em casa, dormiu tarde, pode soltar o intestino. Medo pode soltar o intestino. Só que ele vai soltar o intestino por um dia, depois já começa a normalizar de novo. Não significa que é uma diarreia, que tem uma bactéria. Não. Mas se você percebe ali que não tem mais motivo para que ele esteja estressado ou com medo, ou a alimentação está certa, tá a mesma na rotina, e já tem ali mais de um dia, continua com esse cocô amolecido, procura um veterinário. Vamos fazer exame dessas fezes, porque é um sinal de que tem algo que não está legal. E essa ave só vai demonstrar quando ela estiver muito mal, muito ruim. E às vezes, se pegar no começo é fácil de resolver, né? Mas se a pessoa ficar deixando, aí depois já complica, né? É isso mesmo. Muito fácil, muitas vezes é muito fácil de resolver. Eu acho que a ave é um bicho muito resistente. Eles aguentam muita coisa errada, eles aguentam muito manejo errado, eles suportam muito tempo doente para depois manifestar, né? Então não é sensível, não tem aquela assim, meu passarinho morreu da noite pro dia porque passarinho é assim, não é isso. Não morre. Alguma coisa estava acontecendo e a pessoa não percebeu. Principalmente problema renal. Eles ficam muito bem durante muito tempo, normais. E, de repente, morrem quase que de um dia para o outro, porque o rim para de funcionar. Então, os sinais, urinando muito, muita água, ácido úrico, aquela parte branca em excesso. Então, são sinais de que o rim não está legal. Aí vamos procurar um veterinário para resolver essa situação. Então, qualquer alteração que a pessoa percebeu, o cocô não está bonitinho ali, veterinário, né? Permaneceu por mais de um dia ali, por mais que o comportamento esteja legal, veterinário. Porque aí vai fazer exame, aí ele vai saber se tem um problema ou se não tem um problema ali. Sempre que as pessoas me perguntam, Brena, minha calopsita fez um cocô não sei de que jeito. Eu sempre falo assim, foi um cocô assim? Ou ela está fazendo todos os cocôs assim? Porque se foi você observa se vai ter mais ou não. Se tiver todo cocô assim, aí você tem que procurar um veterinário. Porque se foi um ou alguns durante o dia ali, pode ser vários fatores, né? Tanto o estresse, quanto a alimentação, quanto o ambiente pode ter influenciado, medo. A ave, quando ela está com medo, quando está estressada... da gaiola não está comendo. Isso, também. Ela solta o intestino quando ela está estressada, mas no outro dia já tem que estar normal. Senão, não é o ideal, né? Igual o ser humano mesmo.
O ideal é que fique tudo certinho. E aí, o que que você acha, assim, de primeiros socorros, né? A gente está falando de bicho doente e tal, primeiros socorros, o que fazer? Bom, é o seguinte, o metabolismo de uma ave é 10 vezes mais acelerado que o nosso. Temperatura do corpo dela é em torno de 40 graus. Então é tudo muito mais intenso para ela. E lembra que ela é uma presa na natureza. Tudo que você fizer, ela vai achar que você está fazendo por mal. E quando uma ave está muito mal, a ponto de estar só respirando, estar quietinha, paradinha, se você fizer muita coisa, ela morre. Uhum. Então, quanto menos, mais nessa hora. Então, um acidente, bateu num vidro, ou de um dia para o outro ficou muito mal, manuseia o mínimo possível para poder levar para o veterinário. Não consigo levar para o veterinário agora, primeiro socorro, aquece. Uma fonte de calor para ela vai ajudar muito. O ideal é que o ambiente esteja a 30 graus. E aí pode ser lâmpada de cerâmica, pode ser um aquecedor, pode ser o ar-condicionado do quarto a 30 graus. O que pode ser feito em casa? Gotinhas de água com açúcar no bico. Devagarinho, sem pegar a ave, sem manuseá-la, porque se manusear demais, ela vai morrer por estresse, por instinto. Ela já está muito mal, a gente manuseia, acaba perdendo ela. O açúcar só Então, para não deixar a glicose baixar. isso, é porque ela entra em hipoglicemia muito rápido, metabolismo muito acelerado, às vezes ela ficou sem comer um tempo e a pessoa não percebeu, ou não tem histórico da ave. Então, a aguinha com açúcar, vamos pôr aí 2 dedos num copo americano, uma pitadinha de açúcar, morninha, vai pingando devagarinho até você levar para um veterinário, que aí a partir daí vai descobrir tudo que está acontecendo. Então, aquecimento, hidratação. Não adianta lavar a cabeça, não adianta soprar, não adianta tentar dar dipirona, dar algum remédio, a ave vai morrer por excesso de manejo, se ela está muito debilitada. É O isso. Então, tem veterinário esse fala tempo. assim, paz, deixa o bicho em paz. Isso mesmo, tem que ter cautela. Se chegar para mim aqui e eu começar a mexer demais, é bom. Tá bom. Doutor, eu acho que é isso, eu acho que deu para a gente falar tudo direitinho. Agradeço a sua participação, obrigada. Vou deixar seu Instagram aí para o pessoal que quiser te seguir. É isso, obrigada a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Um abraço.